Então vamos lá? Esse programa aqui vai ser especial, gente. Então é o seguinte, tem uma pergunta, né, que eu recebo muito lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, @RaulSena, se você não é inscrito no canal, cara, lembra de se inscrever, que tem um conteúdo muito legal e todos os dias, né? As pessoas sempre me perguntam quantas ações que ela deve ter em carteira, né? Ela manda um print da carteira e fala, nossa, a minha ação tá muito, minha carteira tá muito grande, ou tá muito pequena, eu deveria ter um número maior, um número menor. E, gente, isso não é uma coisa tão simples quanto parece, não existe um número mágico que eu possa dizer pra vocês e falar assim, nossa, o número mágico é 5, o número mágico é 20, o número mágico é 60, porque não é assim que funciona. Então eu vou explicar pra vocês aqui 3 conceitos muito importantes e que todo investidor deveria conhecer. De fato, se você é um investidor, você precisa conhecer esses 3 conceitos básicos aqui. Então o primeiro conceito aqui que eu quero te explicar é o conceito de diversificação, né? Então, quando a gente investe numa empresa ali na Bolsa de Valores, né, quando a gente vai ali e escolhe uma ação para investir, a gente não sabe o que vai acontecer com essa empresa no futuro. Pode ser que tudo dê certo, pode ser que não. Mesmo que a gente faça uma análise ali de preço, de valor da empresa, de conceito, se ela é uma empresa boa, se ela é uma empresa ruim, a gente analisa todo aquele conjunto de informações ali, a gente dá uma olhada, acompanha ela pelos balanços trimestrais e tudo, mas ninguém é capaz de dizer com 100% de certeza ali se essa empresa vai crescer ou se ela não vai crescer, ou se ela vai encontrar problemas ali no futuro, né? Porque no mundo dos investimentos, a gente fala essa frase todas as vezes aqui, a gente não cansa de repetir ela, o espelho retrovisor, ou seja, o passado, é mais claro ali que o para-brisa, né? Então a gente não consegue enxergar lá na frente como que a gente poderia fazer, como que a gente poderia prever esse futuro ali. Não tem como, né? O que a gente faz é buscar um passado que seja coerente ali, uma empresa que tem uma história interessante, que tem um histórico limpo ali, idôneo de lucros consistentes, de crescimento, e com isso a gente realiza nosso investimento. Então essa empresa, no fim das contas, ela pode não ser tão boa quanto a gente pensou que ela seria. Ela pode ali ser uma empresa que deu lucro durante um tempo, ela pode ser uma empresa que tinha um projeto muito bom, mas esse projeto pode não se concretizar e ela pode passar ali a apresentar alguns prejuízos, ter problemas sérios de gestão ou de mesmo do mercado, mesmo se transformar de uma hora para outra, né? Você imagina ali quem era investidor de uma Blockbuster, por exemplo, se você tivesse investido naquilo, ou se você tivesse investido nas máquinas Olivetti ali, aquelas máquinas de escrever, já não existem mais. As pessoas que investiram nessas empresas acabaram ali perdendo dinheiro, né? Você imagina ali uma Nokia antigamente como ela era, o Yahoo, né? Eram empresas que foram muito grandes em determinado momento, mas que o futuro ali delas acabou não sendo tão gigante, tão auspicioso quanto parecia em determinado momento. Quanto menor uma empresa é, né? Quanto menorzinha ela é, quanto mais iniciante ela é, maior se torna esse risco, né? Para vocês terem uma ideia aí, empreender no Brasil é bem complicado, né? Em média, 21% das empresas abertas no Brasil encontram a falência ali logo no primeiro ano, né? Então, em um ano ali, elas vão à falência. É um processo muito complicado e é muito rápido a falência dessas empresas ali. Então, quanto mais tempo a empresa tem de mercado e quanto maior ela é, normalmente isso fica um pouco mais difícil de acontecer, né? Porque ela vai ali se tornando mais robusta. Isso é a mesma coisa que uma criança ali ou um adulto, né? Você imagina ali com um bebê, né, de 1 ano ali, se ele tomar um tombo muito feio, ele pode morrer, né? E um adulto não. Quando você tá aqui um pouco mais velho, mais na idade mais jovem, tudo, você tem dificuldades ali em morrer de qualquer coisa, né? Você pode até morrer com um tombo na calçada, mas é menos provável que um bebê, ou sendo atropelado, alguma coisa do tipo. Da mesma forma, né, quando a gente se torna mais velho, a gente pode se tornar mais sábio ali, mais resistente, mas também pode se tornar obsoleto em alguns pontos, né? Pode não conseguir mais fazer a mesma coisa, e com as empresas é da mesma forma, né? Então, o Olivetti ali, apesar de ela ser tornada mais sábia, mais bem gerida, talvez o produto que ela tinha para oferecer já não era aquele que o mercado estava tão interessado. Então, esses 2 reflexos ali são muito interessantes, mas uma empresa não tem ali ela não tem um vencimento, né? Ela não vence, ela é durável, né? Tem empresas ali, por exemplo, como a Klabin, ela tem 128 anos, ela está cada dia mais resistente e mais forte porque ela já passou por tudo. Então, nesse ponto, é muito mais difícil ela falir ali do que uma empresa que é uma bebezinha, uma recém-nascida ali, nesse ponto, tá? Então, é lógico que na Bolsa de Valores, apesar desse número ser gigante nas empresas no Brasil, na Bolsa de Valores essas empresas são muito grandes, normalmente são empresas milionárias, tá? Para abrir um IPO ali, para fazer uma oferta pública de ações, você já tem que ser uma empresa de certo tamanho. Então, elas são mais fortes que as empresas pequenininhas. No geral, pouquíssimas empresas faliram na Bolsa de Valores brasileira, né? Nos últimos anos aí, a gente tem mais ou menos 10 empresas que faliram. Acho que a 8ª foi a Brasil Farma e depois disso eu deixei de acompanhar e aí eu acabei me perdendo ali. Mas nos últimos anos aí, a gente tem só essas
empresas aí que faliram. O fato dessas empresas não falirem não significa que elas obtiveram sucesso, né? E é por isso que a gente diversifica e escolhe empresas de diferentes setores, diferentes áreas. Por quê? O fato dessas empresas não terem falido não significa, por exemplo, que o projeto delas deu certo, ou que elas cresceram, ou que elas se desenvolveram, ou que elas tiveram lucros cada vez maiores, né? Só pra gente falar aqui também de alguns casos que pode acontecer a empresa não falir na Bolsa de Valores, mas fechar capital e falir depois de fechar capital. Por quê? Porque é mais normal que uma empresa, antes de apresentar a falência, ela feche capital. Ter essa estrutura ali de RI para te atender, né? Você que é um investidor aí, um relacionamento com os investidores, tem uma estrutura de funcionários gigante ali, separar esse departamento custa muito caro. Então a empresa, quando ela começa a entrar em declínio ali, muitas vezes ela opta por fechar o capital. Uma empresa que talvez vocês já tenham ouvido falar aí, que fechou capital recentemente, foi a Tectoy, né? Fechou capital no ano passado. Ela era a Toy B4, né? Ela era uma empresa que foi um sucesso nos anos 90, ela importava ali os videogames da Sega, é uma empresa que cresceu muito com tecnologia no Brasil, mas em determinado momento ela se tornou extremamente obsoleta e foi se afunilando ali, a crise foi ficando muito feia e em determinado momento de 2019 ela decidiu então fechar a capital. Então mesmo que ela entrasse em falência agora, esses números não entrariam para a Bolsa de Valores brasileira. Mas alguém que investiu em Tectoy ganhou dinheiro? Obviamente que não, né? Perdeu muito dinheiro e é por isso que a gente tem que diversificar e nunca pode acreditar em uma única empresa, tá? Então, entendido aí por que a gente tem que sempre ter uma diversificação ou estar investindo em mais empresas? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode acontecer, então você ter ali concentração de poucas empresas ali pode ser um problema, né? E aí, nesse ponto de diversificação que a gente está falando aqui, muita gente pensa que é só sair inserindo qualquer empresa ali em carteira. Ah, Raul, então eu vou diversificar, é muito fácil, né? Eu recebo, por exemplo, N pessoas ali que me escrevem falando que tem uma carteira mais ou menos parecida com essa, que é 100% baseado em fatos reais, tá? Já recebi um print de algo similar a isso N vezes, muito por conta dessa busca louca, insana por dividendos, né? Inclusive a gente tem uma live aqui em cima sobre dividendos que é muito boa e que pode te ajudar a entender isso. Então, a pessoa me manda ali uma carteira com 10 ativos, e aí nessa carteira dessa pessoa tem, por exemplo, Itaú, né? Itaú 3, Bradesco, BBDC 3, Itaúsa, né? Que é a holding do Itaú, ITSA 3, Santander, que seria o SAMB 3, Banco do Brasil, que é BBAS 3, talvez até a sua carteira se pareça com isso. Nesse ponto você deve estar olhando nesse momento, onde é que vai chegar, né? E aí a pessoa tem uma parte ali também em elétricas, então ela colocou duas seguradoras aqui, ela vai colocar elétricas, CEMIG, SMIG3, Taesa, TAE3, Energias do Brasil, é NBR3, né? Essa pessoa me fala assim, Raul, estou super diversificado, né? Escolhi boas empresas ali, pagadoras de dividendos, né? Já tem um monte de coisa legal, essa empresa é muito bacana. Nesse ponto a pessoa está extremamente feliz com a carteira que ela montou. Ela acha que esses 10 ativos são maravilhosos. Comenta aqui, pausa o vídeo e comenta para mim, o que você acha dessa carteira aqui? Seja bem honesto, porque é importante aqui a gente participar desse processo de aprendizado, tá? Então qual que é o problema, né? Essa pessoa de fato, ela não colocou ali todos os ovos na mesma cesta, ela diversificou em diversas cestas diferentes os ovinhos dela, né? Ela seguiu bem à risca ali o que dizem. Só que aqui ela não percebeu alguns detalhes. Apesar de ela ter colocado todos os ovos na mesma cesta, ela amarrou todas as cestas uma nas outras. E aí por quê, né? Se você perceber, essa carteira aqui só tem uma classe de investimentos, é uma carteira extremamente pobre, né? Ela só tem ali ações. Essa carteira não tem nada em renda fixa, ela não tem um CDB, não tem um tesouro, não tem nada em renda fixa, ela não tem fundos imobiliários. Se a bolsa ficar ali lateralizada, tiver uma crise muito severa e ficar lateralizada por 7 a 10 anos, isso já aconteceu em determinados momentos, a bolsa não se movimentar basicamente nada, e no Japão tá assim há mais de 20 inclusive, essa pessoa vai ficar por 7 a 10 anos ali vendo os investimentos dela completamente estáticos, né? Porque ela depende simplesmente de ações. E aí tem um segundo problema mais grave ainda, que além de depender só de ações, é que essa pessoa não tem nenhuma diversificação internacional, né? Então a pessoa tem todos os investimentos dela exclusivamente em um único país, no Brasil, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas o que tem ter todos os investimentos no Brasil? Isso é perfeitamente normal, né? Se qualquer coisa acontecer no Brasil, né, nos próximos anos, se o Brasil entrar numa crise muito feia, essa pessoa basicamente vai perder todo o dinheiro dela ali, né? Ela ficaria ali à mercê desse país de todo modo. E aí você deve falar pra mim assim, nossa, Raul, mas isso é super improvável, né? Qual que é a chance do Brasil inteiro entrar numa crise ou dos números caírem no Brasil inteiro? Na verdade, no momento em que a gente tá falando agora, isso meio que já aconteceu, né? O Brasil mudou de moeda ao longo de sua história aí mais de 10 vezes. A última vez que a gente teve uma moeda muito estável foi antes do Império ali, tá? Depois disso, a gente foi mudando de moeda todas as vezes ali. Então, só pra vocês terem uma ideia do que já aconteceu no Brasil esse ano aqui, a gente tá falando que o real já se valorizou do começo do ano pra cá, né? Do dia 3 de janeiro até hoje, né? Que a gente tá no dia 18 de setembro, o real se desvalorizou 32,56%, né? Então, a gente tá falando aí de uma perda de poder de compra aí de 30%. Então, significa que se você tem investimento só no Brasil e você ganhou 30% nos seus investimentos esse ano, é como se você tivesse empatado, porque lá fora, se você quiser gastar esse dinheiro em qualquer lugar que não seja o Brasil, inclusive no Brasil também, é só porque você não consegue perceber esse fenômeno, significa que
você tem 30% a menos de poder de compra. Então, mesmo que seus investimentos tivessem crescido 30%, nesse ano você teria ficado 30% mais pobre, tá? Você não ficou mais rico. E os problemas dessa carteira aqui, eles estão só começando, né? Eu vou desenvolver aqui o restante dos problemas dessa carteira no segundo conceito que eu vou apresentar para vocês aqui, que é a correlação, né? Então, se você prestar bem atenção no primeiro exemplo ali, o investidor tinha 10 ações em carteira e achava que estava bem diversificado. Mas essas ações todas ali, essas 10 ações que ele tem, estão envolvidas ali basicamente em 2 setores principais. Aí você vai falar, não, mas estão em 3. Mas espera que eu vou te explicar, né? Qualquer problema grave que acontecer ali no setor financeiro ou no elétrico deixa essa carteira em sérios apuros, né? Então, se você imagina ali, Itubi3 é setor financeiro, é um banco, Bradesco é um banco, Itaúsa é um banco, Santander é um banco, Banco do Brasil é um banco. Raul, é improvável, né? Esse setor é muito estável. 5 ações ali, todas no setor bancário. Se tiver qualquer mudança de legislação, tiver qualquer prejuízo ali para esses bancos, tiver qualquer coisa que o governo aplique uma sanção, o Brasil é um país ali que você nunca sabe o que vai acontecer, né? A cabeça dos políticos funciona de maneira bizarra. Eles já tentaram votar aí leis proibindo o aumento de taxa de juros e tudo, eles querendo manter ali os juros mais baixos e tudo. Se você tá ali com 5 ações de banco, cara, qualquer coisa te impacta severamente. E 5 bancos clássicos, né? Nenhuma que é um banco digital, alguma coisa desse gênero. Então essa pessoa tem ali 5 ações de bancos clássicos que têm o mesmo funcionamento, que dependem das mesmas regras e que estão ali nas mesmas leis. Para você ter uma ideia, se um crescer, por exemplo, o outro aqui necessariamente vai diminuir, né? Então essa pessoa ali estaria apostando em todo o setor bancário, ela ficaria ali para sempre na média do setor bancário aqui quando ela olha para isso. Ela não escolheu nenhum banco aqui que seja o melhor nem nada, ela ficaria ali dependendo do setor bancário. Se o Itaú conseguir ganhar muito em cima do Bradesco, o Bradesco vai cair na mesma intensidade. Então essa pessoa ali estaria fazendo um investimento que eu, no meu ponto de vista, não vejo nenhum sentido em você investir em todos os bancos ali, né? Por quê? Porque se qualquer problema que tiver aqui, você tem uma carteira só com bancos, né? Você teria um problema ali gravíssimo, você poderia inclusive perder todo o seu dinheiro investido, uma parte muito grande dele, dependendo do que acontecesse, porque numa crise você ia se ver obrigado a vender, porque imagina que tanto que isso pode cair, né? Além disso, essa pessoa incluiu ali 2 seguradoras ali, uma corretora de seguros e uma holding de seguros, né? Que estão ali atreladas também ao setor bancário. Então a correlação desses investimentos é enorme, né? Se você olhar ali, a BBSE é a seguradora do Banco do Brasil. Ela tem ali, ela está atrelada, o Banco do Brasil é sócio dessa empresa ali, né? E se você olhar a Caixa, ela tá ali, aí você olhar o Soluções, ela tá ali dentro dos balcões da Caixa. Qualquer medida que afete diretamente os bancos, afetaria essas 2 empresas também. Então, 70% dessa carteira ali, se fossem em proporções iguais, isso seria loucura, normalmente não é, né? Estariam ali atreladas ao setor financeiro de modo geral. Não é uma loucura uma pessoa fazer isso aqui, não significa qualquer problema no banco aqui, essa carteira não serve para nada, não tem diversificação alguma, na verdade, né? A correlação é tão grande que não tem diversificação. E aí tem um outro problema ali subentendido que eu acho que só os olhares mais atentos perceberam, é que essa pessoa tem CEMIG e Taesa na mesma carteira. O problema disso aqui é que, na verdade, a CEMIG é dona de 37% das ações ordinárias ali, do controle, então, da Taesa, né? Se a CEMIG tivesse qualquer problema ou a Taesa, arrastaria problema uma para outra. Então, essa carteira está inteira correlacionada, é como se fossem ali 2 grandes investimentos em setores diferentes, e aí tem a Energias do Brasil ali também, que está também no setor elétrico. Então, essa carteira tem 2 setores só, né? Uma carteira extremamente pobre, com uma classe só de ativos e ainda são correlacionados entre si. É basicamente insano. Essa carteira aqui é a receita perfeita ali no longo prazo para um fracasso. Por mais que você acredite no setor bancário, a gente não pode se basear no que a gente acha que vai acontecer e tudo. Lembra sempre, né? O para-brisa não é muito nítido nesse caso. Então a gente não sabe o que vai acontecer com os bancos ou com as elétricas e é melhor não apostar todas as suas fichas nisso, tá? Por mais que sejam setores que eu considero perenes, por mais que sejam setores que eu gosto, a correlação total aqui dos investimentos é uma ideia ruim. E aí, para explicar aqui, para não ficar muito no disse-me-disse, de onde você tirou isso, esse gráfico aqui do Ray Dalio, que ele usou ali na palestra, inclusive, que ele fez na XP, se não me engano, né? Ele já usou esse gráfico várias vezes, mas na XP acho que foi esse mais bonitinho aqui. Eu tirei um print desse gráfico e guardei faz muito tempo, eu não me lembro, né? Mas aqui ele mostra para você, esse gráfico é muito interessante, que ele mostra a probabilidade de você perder dinheiro ali em dado momento, com 60% de correlação nos seus investimentos, por exemplo, que é essa primeira linha ali, esse risco tá em 38%, né? Se você
você levar essa correlação dos seus investimentos, ou seja, se eles não se relacionarem entre si, se você tiver 0% de correlação ali, que é muito difícil, quase nenhuma carteira tem 0% de correlação, essa taxa pode despencar ali para 11%. Então você diminuiria o seu risco ali nos seus investimentos de maneira absurda. Grande professor aí, o Ray Dalio, ele chama isso aqui de The Holy Grail of Investing, né? O santo graal seria evitar a correlação ali. Então é extremamente interessante você ver isso aqui, você olhar para um cara igual o Ray Dalio e tirar essas conclusões aqui de maneira extremamente fácil, né? Então aqui, se você tá gostando do vídeo, cara, já se inscreve no canal e eu tenho uma surpresa para vocês. Estou pensando em enviar um brinde aqui para uma pessoa que comentar nesse vídeo aqui. Então você tem que fazer um comentário aí bem interessante, né? Faz um comentário legal e coloca o arroba do seu Insta no final. Pode ser qualquer comentário, na verdade. Coloca o arroba do seu Insta no final. Por que tem que colocar o arroba? Porque eu tenho que te contactar para pegar seu endereço, né? E é importante também que você esteja me seguindo lá no arroba o Raul Sena. O sorteio acontece pelos meus stories, né? Então se você comentar aqui com o seu arroba no final e for lá e me seguir lá, tem que me seguir, né? Porque senão como é que eu vou te marcar lá no negocinho quando você ganhar? Você vai receber aí um brinde na sua casa. Vou sortear uma das pessoas aqui. O sorteio vai acontecer lá, vou fazer o sorteio amanhã, tá? E esse conceito de correlação aí do Ray Dalio nos leva para o terceiro conceito aqui, que é a diversificação e pulverização. Qual que é a diferença entre essas duas coisas, né? Então é o seguinte, vários investidores aí ficam falando que você incluir ativos demais na sua carteira é uma espécie de pulverização ali, que você diversificar demais, né, em diferentes setores, em diferentes empresas, poderia impactar a sua carteira ali severamente, né? Eu acredito no seguinte, né? Eu não acho que exista ali uma questão de diversificar demais desde que você saiba o que está fazendo. E nesse ponto você fala, Raul, você não acredita em pulverização? Gente, não exatamente, tá? Por quê? Porque quanto mais diversificado você tiver, você está dividindo melhor o seu risco. É óbvio que você está diminuindo também o percentual de ganhos que você pode ter. Se você, por exemplo, investe em uma única empresa e ela cresce 50%, você ganha 50%. Se você investe em 10 empresas, por exemplo, e uma delas só cresce 50%, você vai ter ali um crescimento menor nesse tipo de empresa porque você está diversificado. Toda vez que você diversifica, você diminui os seus ganhos e diminui os seus riscos também, né? Você torna mais fácil ali você diversificar os seus riscos. E lembrando, né, que sair comprando um monte de empresa ruim simplesmente para diversificar não significa que você está fazendo uma boa diversificação, né? O cara que diversificou ali nas 9 empresas que faliram, por exemplo, na bolsa, ele perdeu 100% do capital. Então tem que ser em boas empresas ali que você consiga acompanhar. Raul, o que é acompanhar? Que você consegue pelo menos ler ali todos os relatórios trimestrais e que estuda esses relatórios trimestrais. Raul, eu não tenho o hábito ali de ler os relatórios trimestrais, não tenho esse hábito, eu simplesmente vou comprando empresa e incluindo na carteira. Então, na verdade, você não está muito que investindo, você está meio que aprendendo a investir ali, colocando qualquer coisa na sua carteira. Investir é acompanhar essas empresas para ver se os fundamentos delas se mantêm ao longo dos anos. Se a empresa for apresentando muitos balanços complicados, você pode ter que parar de fazer os seus aportes, você pode sim, em determinado momento, depois de muito tempo que a empresa está tendo prejuízo, não significa um mês, 2 meses, gente, isso é anos, tá? Você está vendo que a empresa está tendo prejuízo ali, você pode sim começar um desinvestimento e investir em outra empresa que esteja rendendo melhor. Não pode ter esse apego ali de ficar com investimento na carteira que seja horrível, né? Uma empresa ruim ali, porque você comprou que tem prejuízo há anos, você quer manter ela ali por nada. Você pode sim fazer um desinvestimento devagar. Já falei sobre qual o processo que eu uso para vender empresa aqui em cima, mas então eu não acredito muito nisso de pulverizar. E aí é o seguinte, agora eu vou apresentar aqui um contraponto a isso, tá? Um contraponto muito coerente, inclusive, melhor do que essa ideia minha, né? Então o Benjamin Graham sugere ali no livro dele, né, O Investidor Inteligente, ele sugere que o investidor estaria fazendo um bom trabalho ali, ou seja, estaria ok, seria um investidor inteligente se tivesse diversificado ali de 10 a 30 empresas, né? Desde que ele consiga acompanhar a sua carteira. E aí muitos investidores ali acham que isso aí é muito pouco, talvez é muito, mas a questão é a seguinte, se você vai ter que acompanhar todos os balanços trimestrais e se você vai ter 100 empresas em carteira, por exemplo, de duas uma, ou você não vai acompanhar, coerentemente aí você não deveria ter, né, que é uma ideia burra, ou você vai conseguir acompanhar e não vai focar no seu trabalho, vai diminuir os aportes, vai ter prejuízo. Então, no fim das contas, de fato, você não consegue ter um sem número ali de empresas na sua carteira porque você seria incapaz de acompanhar isso, né? Por isso, o número de ações que você deveria ter em carteira é um número específico ali para você conseguir acompanhar. A partir do dia que você não consegue mais acompanhar, que você está perdendo de controle ali, que você nem sabe mais no que você está investindo, que você não seria capaz de citar essas empresas, então você já não está mais fazendo investimento, já virou aposta. Então, se você não consegue acompanhar ali, eu não consigo, por exemplo, acompanhar 100 ativos, porque eu tenho que trabalhar, tenho minhas coisas para fazer, então, portanto, não tenho, né? E aí, qual que é a forma que você pode escolher de diversificar ali, né? Já que você não consegue acompanhar esse tanto de empresa? Cara, é muito simples, você pode escolher ali um ETF, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra vários ETFs, são milhares de ETFs ali. Você pode pegar, por exemplo, com uma única tacada ali, você incluir o XLK na sua carteira, por exemplo, você já inclui aí mais de 100 empresas de tecnologia, né? Tem ali Intel, olha só, coloquei aqui Top 10 Holdings, né? Onde que você estaria investido ali se
se você tivesse comprado uma cota só de XLK, né? E o XLK ali, para você investir nele, você estaria pagando aí $108. Com apenas $108 ali, ou seja, R$500, você estaria exposto em 100 empresas aqui, diversificando tudo bem, conseguindo acompanhar o desempenho de um setor como um todo, né? Então você olhando ali, você estaria exposto em Apple, você estaria exposto em Microsoft, Visa, Nvidia, Mastercard, Adobe, né? A Salesforce ali, que é uma empresa que a gente já falou aqui várias vezes. Com um simples investimento ali, uma cota de XLK, você conseguiria fazer essa diversificação de maneira muito mais simples. Então quando eu quero acompanhar muitos ativos ali, quando eu vejo que eu estou indo por um lado, que eu estou acompanhando mais o setor, eu prefiro investir nesse setor ali do que fazer investimentos isolados, né? E aí eu deixo os investimentos pontuais que eu quero para empresas muito específicas ali, que realmente eu estudei e gosto demais do case. Se eu só quiser me expor um setor, uma tendência, né? Eu quero me expor em software, mas não quero estudar software nem nada. Cara, compensa muito mais comprar um ETF que seja exposto em software. Se você não entende do assunto, não vai estudar sobre o assunto, bota ali em tudo. Você quer se expor ao setor, ele vai crescer e vai se desenvolver. Se esse setor der certo, no longo prazo você vai ganhar. Ah, Raul, eu quero acertar o cu da mosca, eu não gosto disso. Cara, beleza, estuda bem, vai ali e decide a empresa que você quer pôr, mas sabendo que você está tomando um risco bem maior do que precisaria e que está fazendo merda. Mas cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro. E aí, se você quiser se expor em empresas americanas, vai ali, compra IVV. Tem vários ETFs aí, né? Lá no curso eu falo bastante sobre isso, mas aqui também eu estou começando a trazer para vocês. Então, quando eu vou diversificar ali e tô meio em dúvida, eu quero diversificar no setor, tô meio em dúvida, eu prefiro um ETF desse setor ali e compro tudo, tá? E tem ETF, inclusive, de empresas brasileiras também, lá nos Estados Unidos você pode olhar, tem de países emergentes de modo geral, tem de outros países, você pode diversificar no país inteiro ali, muito mais fácil por meio de um ETF e até um setor num país específico, tá? Então, eu deixo ali os investimentos focados para empresas que eu entendo e para negócios que eu realmente domino muito bem. E aí, nos casos de eu não querer isso, a gente deixa aqui. Um outro conceito aqui, só para matar de vez isso na sua cabeça, vontade de fazer besteira ali, para tirar suas dúvidas, tem esse estudo aqui que foi feito pelo Lawrence Fisher e pelo James H. Lowry ali, né, em 1970, tá? Então, se você olhar aqui, eles têm aqui o risco, né? Quanto maior o número de ações, ele menor esse risco, obviamente, e eles mostraram aqui qual que é o ponto onde você tem a maior redução de risco e até que ponto não compensa mais diversificar. Segundo eles ali, sobre a viabilidade desses retornos e tudo, você olhando para esse gráfico aqui, né, você consegue ver que a partir de 20 ações ali, ou seja, quando o investidor chega ali em 20 ações, ele já diminuiu o risco quase por completo ali, né, já deixou o risco muito baixo e não compensaria mais ele continuar investindo ações ali até 100, por exemplo, porque você vê que a diminuição de risco do 20 para o 100 é quase nada e você teria um trabalho muito maior, né? Então ali, a partir de 20 ações, 30 seria o limite aqui nesse gráfico, se você olhar, você já está muito perto da diluição do risco de que um investidor que tem 100 ações ali estaria e você está fazendo um trabalho muito mais consciente que ele, eu tenho certeza. Então aqui, deixa aqui esse print aí para vocês como uma boa leitura desse momento. É claro que eu não concordo 100% com isso aqui tudo, mas eu prefiro sempre, né, sempre acreditar nos números, mesmo que seja contra a ideia do que o que eu acho, do que eu acredito, eu tento me basear em estudos, eu tento me basear em coisas que façam sentido. Porque se a gente ficar indo sempre buscando a exceção, falando assim, nossa, mas eu conheço alguém que tem 200 empresas, eu conheço alguém que tem 500 empresas e acompanha. Beleza, você pode até conhecer alguém, você pode até ter essa situação, mas no geral não vai fazer sentido nenhum. Por uma questão de estudo aqui, a gente consegue observar que isso, na verdade, é muito mais uma coisa confortável para o seu cérebro, de querer estar ali entrando em um monte de empresas e se chamar de sócio dessas empresas, do que de fato fazer sentido. Você quer se tornar sócio de um monte de empresa, cara, manda um monte de ETF para conta ali, mesmo nos ETFs não exagera, porque senão você vai sim ter uma rentabilidade ali bem similar ao mercado, né? E aí compensaria mais você comprar logo ali Ibov e S&P 500 e pronto, né? Você não precisaria nem ficar com esses investimentos alucinados que você fica ali escolhendo ações. Mas no fim das contas, o que importa é aquela velha máxima ali que já dizia Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? O cara ali que tem o mesmo nome que eu, meu xará, já dizia isso aí. E realmente o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Um beijão. O vídeo de hoje foi só, até o próximo.